Como, ah não, a pintura do Ramon, isso perde ponto. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Alguns dias se passaram do Mr. Olímpia e o Brasil chorou com a derrota do Ramondino, a.k.a. o dinossauro do Acre. Mas afinal de contas, por que Ramondino derreteu? Qual é a explicação científica para o ocorrido? Chris Aceto merece ser cancelado? De quem é a culpa? Calma, eu conto tudo pra vocês. Cola comigo! Let's go! Pera aí, o vídeo de hoje tá muito legal, mas antes eu preciso falar pra vocês da Insider, porque essa marca maravilhosa se adiantou. Começou a Black Insider, com descontos de até 40%. Tá na hora de você ter a sua Tech T-shirt, a blusa que molda os músculos, que desenha o shape. Quem sabe a cueca performance da Insider, o melhor lá para o seu baseball bat. Essa aqui que eu estou usando é a Oversized, extremamente confortável e anti-odor. Vocês sabem, a tecnologia da Insider é fenomenal. O suor evapora rapidamente, você não vai ficar fedendo com ela. Lavou, secou, colocou, ela desamassa no próprio corpo. A Insider é maravilhosa. Que marca você conhece que tem nota 4.9 e mais de 88 mil avaliações? É isso que eu chamo de clientes satisfeitos. Não perca tempo, utilize o cupom GÓES15, os descontos estão altíssimos. É quase 40% de desconto. It's time, kids. Sábado, 12 de outubro de 2024. Era um dia quente em Las Vegas, Nevada. Era um dia extremamente quente. E nesse dia, nós todos esperávamos que Ramondino esmagasse Chris Bumstead, o C-Bum, e trouxesse o título de Classic Physique Olympia para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Ramondino não ficou nem no top 3. A sua pintura derreteu. Veja como foi a minha reação ao vivo. Como, ah não, a pintura do Ramon, isso perde ponto. Putz, era pra ele estar desidratado, não era pra estar suando assim. Isso que tá acontecendo com a pintura dele pode ser algo muito negativo para ele. Isso é uma má notícia. E foi assim que o sonho de Ramondino e o nosso para o Olímpia de 2024 acabou. Antes de tudo, vocês precisam de uma baseline. Rodrigo, o que é a Peak Week, que todo mundo fala? O que é isso? A Peak Week, a.k.a. Semana do Auge, Semana do Pico, é a semana mais importante que antecede um campeonato de fisiculturismo. A Peak Week refere-se à última semana de preparação antes de uma competição. Nesse período, os atletas vão ajustar dieta, treinamento e estratégias de hidratação e desidratação para maximizar a aparência muscular e a definição no dia do evento. O objetivo, vocês já sabem, um físico mais volumoso e definido possível. Todos buscam o look aesthetic para conquistar a vitória. E por que muitos consideram o erro de Chris Aceto amador? Ele já trabalha com Ramon há alguns anos. Era só repetir a fórmula do ano passado. Dá uma olhada no Olímpia 2023 do Ramon. Sem dúvidas, um físico muito melhor do que o apresentado em 2024. Mas como? Se a evolução era nítida, principalmente na dorsal. O físico do Ramon estava mais volumoso e mais aesthetic poucas semanas antes da competição. O que aconteceu? Que erro grotesco foi esse? Foi a desidratação? Foi os diuréticos? Calma, eu vou explicar tudo para vocês como funciona a última semana de um bodybuilder. A Peak Week, logo no início, os carboidratos são zerados. Alguns coaches, principalmente os americanos, gostam de aumentar o nível de gordura para que o atleta não sinta um baque tão grande. Mas por que eles zeram os carboidratos, Rodrigo? Para depletar o atleta, depletar os níveis de glicogênio muscular. Com isso, o atleta fica meio flat, para que quando os carboidratos sejam reintroduzidos, ele tenha uma superabsorção e fique muito mais volumoso. Isso se chama Carb-up. É necessário? É interessante sim, nitidamente faz muita diferença você depletar e depois carbar. Já na parte do treino, o treino é totalmente ajustado na Peak Week. Não dá para ele continuar treinando tão pesado, depletando os carboidratos. E também nós não podemos fadigar o atleta. Por exemplo, tem muito atleta que não treina pernas na última semana.
Por quê? Porque ele não pode correr o risco da perna ficar muito inchada e alguns traços, algumas definições, alguns cortes simplesmente sumirem. Então o treino na última semana também é ajustado para que o atleta não fadigue muito em uma semana que ele está desidratando e também está com carboidrato zerado. Logo no final da semana, depois da pesagem, começa o carb up e todo mundo fica emocionado. Se tá assim agora, imagine quando carbar. Sim, porque realmente faz muita diferença. Na minha opinião, não foi aí que Ramon errou. Muita gente fala, mas o Chris Aceto, ele carba com açúcar, com cookies. É óbvio. Ele vai carbar como um Classic? Com 1 quilo de arroz? Para que o estômago do Classic fique totalmente distendido, sendo que uma das coisas que os árbitros e os apresentadores mais elogiam do Ramon é a cintura amarrada. Então, no ponto de vista nutricional, Chris Aceto é um gênio. O currículo dele é fenomenal. Ele tem um histórico de nutrição e de bodybuilding imenso. Quando todo mundo estava nas fraldas, esse cara estava com os melhores atletas do mundo. Eu conheci Chris Aceto em 2011. Mas, Rodrigo, então onde foi que Chris Aceto errou? Se não foi na comida, se não foi no carb up? Na minha opinião, Chris Aceto errou na manipulação de água e sódio. Vale lembrar que na Peak Week não é uma semana para fazer milagres. Não é uma semana para fazer absolutamente quase nada. São pequenos ajustes. Por que dá só uma olhada como ele estava uma semana antes? Tem coisa para mexer nesse físico? Ou você está condicionado na semana do show, ou você não ficará condicionado na Peak Week. A Peak Week não é mágica. São pequenos ajustes que podem fazer o físico se destacar mais ainda. Mas é uma semana muito importante, principalmente para quem precisa bater peso. Ramondino bateu o peso. Eu, particularmente, fiquei impressionado com a qualidade muscular que ele exibiu durante a pesagem. As costas dele estavam de pedras. O look extremamente aesthetic. Ele tinha tudo para incomodar o campeão. Ele tinha tudo para deixar Chris Bumstead, o C-Bum, bem nervoso. Ok, agora vocês já sabem um pouco sobre a Peak Week. Nós já abordamos o carb up e o treino. Agora, a parte mais importante de todas durante uma Peak Week, a manipulação de água e sódio. Como funciona? A desidratação. A desidratação, todos sabem que é muito perigosa, principalmente quando ela envolve diuréticos, mas do grupo dos hormonizados, todos vão usar diuréticos. Os naturais não podem. Eles iriam sumir. É essa a diferença da PrEP de um hormonizado para um natural na Peak Week. Se um natural usar diuréticos farmacêuticos, os músculos vão sumir. Por quê? Porque 70% do músculo é composto por água. A água tem que ficar dentro do músculo, exatamente aonde nós queremos, para que o look do atleta fique aesthetic, para que o look do atleta fique completo. Quantos atletas você não conhece que estão melhores uma semana após o show do que no dia do show? Porque eles manipularam água e sódio de forma extrema e de forma errada. Vamos lá, no início da semana, muitos atletas costumam tomar de 8 a 10 litros de água no primeiro dia, e esse consumo vai caindo. Por quê? Porque você se adapta a urinar muito, você se adapta a tirar a água do seu corpo, e quando você vai diminuindo esse consumo e adicionando diuréticos, você continua urinando muito e tirando toda a água do seu organismo. O melhor diurético é o excesso de água. Então, geralmente, eles começam com 8 a 10 litros e a cada dia vão diminuindo. A partir de terça ou quarta, depende do coach, começa o uso de diuréticos, o que é muito arriscado para a saúde dos atletas, pois os diuréticos mexem com o nosso ritmo cardíaco. Magnésio, potássio, cálcio e sódio estão diretamente ligados ao nosso ritmo cardíaco. Por essa razão, muitos atletas morrem durante a finalização. Ok, não acho que foi na água que Ramondino errou, mas sim no sódio. Eu acho, na minha opinião, é apenas uma especulação, porque ele estava desidratado, mas como ele ficou suando daquele jeito? Ou seja, ele estava retendo água. Mas como? Se ele desidratou? Simples. Eu acredito que Chris Aceto tentou uma manipulação de sódio. E quando você zera o sódio, sabe o que acontece? Você aumenta o nível de um hormônio chamado aldosterona, que está diretamente ligado à sua retenção hídrica. É uma forma de defesa. Se você depleta o sódio, esse hormônio aumenta e você retém mais líquido. E não importa quanto de diurético você use, seu corpo está em mecanismo de defesa. Ou seja,
No palco, Ramondino estava retido. De acordo com os juízes, os cortes não estavam aparentes. Ramondino não estava tão seco e condicionado quanto no Olímpia anterior. Sim, no show da noite ele melhorou muito e, na minha opinião, estava melhor que Worse, mas não foi o bastante. No Prejudging, no show da manhã, é onde tudo acontece. Então essa é a Peak Week: manipulação de carboidrato, treino, água e sódio. A água, eu acho que Ramondino acertou. Ele estava muito bem durante a pesagem. Talvez ele tenha zerado o sódio, com isso aumentado a aldosterona, e isso causou a retenção hídrica no Ramondino. Ah, Rodrigo, mas é certeza absoluta? É claro que não. Eu acabei de ler uma notícia que talvez Ramondino tivesse tomado antibióticos algumas semanas antes e isso possa ter prejudicado a PrEP dele. As respostas são infinitas, mas eu respeito muito Chris Aceto. Eu conheci ele em 2011 na palestra da probiótica no Brasil. E ele disse a seguinte frase: no Brasil tem muita droga e pouco shape. Na época, nós não tínhamos nenhum atleta de alta performance. Nós tínhamos apenas o Eduardo Correia. Então, na minha opinião, Ramon deve trocar de treinador? Sim. Ele deve buscar novos ares, mas outro treinador vai fazer milagre? Não. Provavelmente ele vai aumentar as drogas. Chris Aceto é conhecido nos Estados Unidos por pensar na saúde dos atletas. Ele não apela para doses excessivas, mas cada um. Agora, se ele realmente foi prejudicado porque ficou doente e teve que tomar remédios, sim, vamos dar mais uma chance para o Chris Aceto, porque no Olímpia de 2023 o Ramon apareceu no melhor shape da vida dele. O erro? Arnold Classic. Não precisa nem falar, né? PrEP de 6 semanas. Quem faz uma PrEP de 6 semanas? Quem ele pensa que é? Chris Bumstead? O CBum? Ainda não. Porque o CBum é o maior campeão de todos os tempos. Tem que trocar o treinador de musculação, faixa preta? Não. Olha a evolução do Ramon. Olha as costas dele. Se ele tivesse subido assim, ele tinha destruído Mike Summerfield. Mas eu não sei se seria o bastante para vencer o CBum. Damn. Eu falei CBum sem falar Chris Bumstead. Eu peço perdão. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que Ramondino deve dar adeus a Chris Aceto? I don't know, but let's talk about it. Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay natty, kids. Rodrigo Góes. Out!